pessoal, então vamos fazer mais um vídeo agora aqui com a Carol, tá? Que está Center Steel, ela está se formando em engenharia. E esse vídeo, a ideia é mostrar um pouco como que chega até o cálculo estrutural. A gente vai mostrar desde como que chega a planta inicial e os passos que você vai tendo para que chegue até a estrutura. Então ela vai mostrar aqui desde o início como é que é feito para ter uma ideia, né, de como que se faz o projeto estrutural. Ela vai mostrar aqui. Aí, Carol, passa pra gente esse passo a passo aí. Então aqui é o projeto que chega pra gente, né? Projeto que depois de já fechada a proposta, a gente pede pro arquiteto enviar o último projeto, a última revisão dele, para que seja o projeto final da residência, né? Certo. Então a gente pega a planta baixa, faz algumas conferências, ajusta a escala do projeto, porque a gente usa aqui em milímetros tudo, né? Claro. Normalmente os projetos são em metros ou até em centímetros, mas a nossa precisão é milimétrica, então a gente Nessa já faz etapa a vocês conversão. ajustam alguma coisa de parede, que às vezes vem da alvenaria, que é mais grossa, alguma coisa, mexe quanto a isso? Isso quando a gente está passando já para o software. Em planta baixa a gente não mexe nisso, a gente só limpa ela, tira os nomes, tira os móveis, deixa só as paredes mesmo, e o que a gente vai usar, e para ficar melhor de visualizar no software. E aí coloca aqui no Vertex, em planta baixa também. Certo. Então a gente pega um ponto de referência na casa e coloca a planta do arquiteto mesmo aqui e começa a desenhar as paredes em cima dessa planta do arquiteto. Certo. E aí no nosso desenho das paredes a gente coloca, aqui são os revestimentos, ó. Tem o aço, aqui o USB e o revestimento. Olha que bacana, então nesse momento já tem que estar tudo definido qual tipo de revestimento que você vai ter, né? Para ele já sair correto todo o projeto já redondinho. Aí aqui a gente faz a composição da parede, essa aqui é uma parede interna. Daí o steel frame tá aqui com a espessura dele, o USB e o gesso acartonado e do outro lado também. Então fica a composição da parede interna da casa e aqui a composição da parede externa. Porque daí a gente vai colocar a planta baixa aqui e essa parede a gente vai desenhar em cima da do arquiteto, respeitando o perímetro externo. Porque geralmente os arquitetos, quando não vem compatibilizado já para o sistema, quando já não vem pensado para o sistema, ele vem com uma espessura de parede pensada para alvenaria. Sim, e você tem que priorizar essa parte externa, você não pode mudar, porque ela pode estar no limite de recuo obrigatório. A gente respeita o perímetro externo e avisa o arquiteto, ó. Quando a gente manda para a primeira revisão, a gente fala, ó, eu desenhei respeitando o perímetro externo e aí o perímetro interno, que der vai ficar por ele parte acaba interna. ganhando área dentro da casa, né? Então a gente, por isso que coloca todos os revestimentos, porque daí a gente desenha no perímetro externo e o radier vai ser desenhado no aço. Sim. Para que tenha, né, o transpasse ali para impermeabilização. Certo. Então a gente começa fazendo isso e enquanto eu estou desenhando em planta baixa, colocando as portas e janelas, todas as quadrilhas já com as folgas pensadas para o estilo, Claro. o próprio software vai fazendo o 3D. Olha que bacana, já gera isso daí. Isso, que aí depois eu vou ajustando as alturas, aí eu desenho em planta baixa, venho no 3D, verifico se ficou certinho a altura como eu quero. Então, daí eu vou fazendo as verificações aqui. E algumas coisas que nem aqui, era uma esquadria que vinha da parede e subia pro telhado. O software, a gente não costuma ter esquadrias no telhado, né? Então é uma coisa que você tem que ajustar. É uma coisa que eu venho e ajusto manualmente. Daí eu venho, corto a esquadria, vejo se os tamanhos ficaram certos. Correto. Então você aqui, cria essa volumetria aí, né, nesse momento. Eu crio o volume. Conferindo todas essas medidas. Porque daí isso daqui eu vou mandar pro arquiteto e ele vai verificar se o volume da casa, se o final, porque aqui tem todos os revestimentos, né? Então ele vai ver se o final tem as medidas que ele gostaria que tivesse. Sim. Né? Algumas coisas, que nem a gola de uma porta, que ele colocou com 8 centímetros, não vai poder ter 8 centímetros. Porque o nosso perfil, ele tem 10, né?
tem 41,3 a mesa dele, e o mínimo que a gente precisa ter são 2 perfis um de frente pro outro. Certo. Então, ou ela tem, a gola vai ter 10 centímetros, ou ela vai ter 0. Tá. Então, aí essas decisões a gente toma nesse momento e explica pro arquiteto, e aí ele vai fazendo as alterações. Ah, não, então de 8 eu prefiro que tenha 10. Ou então não, tira tudo, eu prefiro que tenha Vai 0. tendo esses ajustes. Isso, daí vai tendo esse tipo de ajuste. Eu boto as folgas nas esquadrias e aviso ele, ó, essa folga eu coloquei por causa da pingadeira, essa folga eu coloquei por causa da placa cimentícia que tem que fechar o vão. Sim. E aí ele vai dizendo, não, então bota mais uma folga para tal revestimento. Você aí tem aquela a gente questão vai do ajustando. requadro, né? Se vai USB ou se não vai, a cimentícia, tem que ser tudo Isso. nesse momento definido. Nesse momento a gente ajusta tudo isso. Aqui, como tem uma esquadria que ela viria para dentro da parede, né? E só que essa parede aqui, ela não, se for de steel, ela vai ter 10 centímetros. Então vai ficar uma parede bem espessa. Aí tudo isso a gente manda pro arquiteto e diz, ó, pode ser 2 paredes de steel, mas vai ficar em tal tamanho, ou pode ser uma parede de steel e uma de drywall, que daí tem o perfil menor. Tudo isso a gente conversa com o arquiteto nesse momento. Aí dessa volumetria, ele aprovando, aí você passa para a parte da estrutura. Isso. Daí a gente manda pro cálculo estrutural para já ir fazendo a estrutura, detalhando a estrutura a partir de alguns critérios que eles nos passam, né? Que o E daí engenheiro vai ser no Marcelo vértex nos também. passa. Certo? Vai ser no vértex. Daí a gente cria aqui mesmo, em cima desse volume, por isso que se o arquiteto aprovar esse volume, é assim que vai ficar a casa, né? Certo. A gente Porque é cria importante ele enxergar ela acabada. Né? Isso. Nesse momento. Acabada, porque daí com depois, se eu mandasse isso daqui pra ele teria que imaginar ou ela calcular acabada, com esses isso, revestimentos. os revestimentos. Olha que bacana o jeito que fica agora. E aí a gente vai detalhando a estrutura conforme o cálculo estrutural nos é passado. Aí aqui tem todo o detalhamento da furação, que se o arquiteto nos passa, os projetos complementares a gente consegue compatibilizar. As linhas de furo, de instalações. Senão a gente tem esse padrão aqui, que daí o próprio software já gera. Aí a gente usa a diferenciação de cores mais para visualização, né, do projeto em obra. Fica mais fácil de entender o projeto. Senão, quando ele gera tudo numa cor só, né? E depois no outro software que você estava me dizendo é que você consegue até gerar simulações também de carga, de vento, para ver se está dentro do... Isso, que daí é o que o engenheiro Roger e o engenheiro Marcelo e agora também o engenheiro Vladimir, eles usam para fazer o cálculo estrutural. Sim. Então eles colocam no software, eles conseguem fazer todas as simulações de vento também. Eles sempre verificam, né, até essa residência aqui, por ser bem ampla e por como se fosse um pavilhão para dentro, né? Sim. Então teve que ter ali embaixo alguns reforços que foi verificado por causa do vento, mas isso tudo é antes verificado, né? isso no software. Que bacana. Não, legal, acho que deu uma ideia bem exata de como que são os passos, né, para se fazer. Às vezes a pessoa não tem muita ideia, né, de como se faz e então esses passos para chegar até o final de você ter aquele aço. Isso é importante porque a gente vê por aí muita gente achando que obra de steel são perfis a cada 40 centímetros e que você vai fazendo ele e vai ficar de pé. E não, existe muito cálculo para se fazer isso, para atender as cargas que vai estar sendo feita, né? Todos os tipos de carga, de vento, de pessoas e tal. Então, bacana. Tudo pensado antes, nos revestimentos, a modulação, que tudo tem que atender o revestimento que tu vai usar. Então, se tu vai usar um tipo de revestimento que pede uma modulação, a gente faz essa modulação. Sim. A gente também desenha o existente, né? Esse cinza aqui é o que não vai ser de steel na residência, pra gente ter noção da compatibilização, como é que tem que ser feito do sistema com o outro. Isso, a casa como um todo. Não, bacana, Carol. Acho que deu uma ideia bem legal de como que isso é feito. Isso. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigada. E obrigado. Até o próximo vídeo.